Roberto confessa a Isabela que não aceita a ideia de ter que dividi-la com Rafael. Ele comenta que gostaria de comprar um rancho, criar algumas vacas e também continuar estudando. Isabela explica que se ele realmente quer que os dois fiquem juntos em pouco tempo, precisarão manter o plano que haviam traçado. Ela revela ainda que existe a possibilidade de Rafael não voltar a andar. Mesmo assim, Isabela afirma que pretende se casar com Rafael e com o dinheiro dele, Roberto poderá finalmente comprar o rancho que tanto deseja. Os dois acabam se envolvendo dentro do carro. Rafael pergunta a Otávio se é verdade que talvez não consiga mais andar. O pai demonstra confiança de que o filho voltará a caminhar, mas admite que caso isso não aconteça, Rafael terá que aprender a conviver com sua nova condição. Luiz fica tranquilo depois de ouvir a declaração de Fernanda, pois percebe que seu relato não apresentou contradições. Fernanda, porém, levanta uma nova possibilidade. Rafael poderia saber de tudo que Otávio fez e, por esse motivo, teria se aproximado dela fingindo amá-la. Luiz e Joana não acreditam nessa hipótese e aconselham Fernanda a não alimentar pensamentos desse tipo. Ela, por sua vez, afirma que Otávio já começou a pagar pelo que fez ao sofrer por causa do próprio filho. Rafael não consegue aceitar a possibilidade de ficar sem andar, sem ao menos descobrir por que alguém atirou nele. Luiz explica a Fernanda que antes de tomarem qualquer atitude, precisam descobrir se Otávio realmente é o responsável e se Rafael tinha conhecimento do que o pai estava fazendo. Fernanda então percebe que quando Otávio a perseguiu, ele já sabia exatamente quem ela era. Ela conclui que ele pretendia matá-la quando ele acabou sendo atingido por um tiro nas terras do rancho. Júlia repreende Isabela por ter discutido com Fernanda e também por ter contado a Rafael que ele poderia não voltar a andar. Ela pede à filha que tenha mais controle com Roberto, lembrando que ainda terá bastante tempo para se divertir com ele depois que estiver casada com Rafael. Otávio garante a Letícia que está cada vez mais próximo de descobrir quem disparou contra seu filho e promete fazer o responsável pagar muito caro. Letícia abraça o marido, mas Júlia aparece, os separa e continua a fingir que mantém uma relação amistosa com Letícia. Isabela conta a Ângela que conseguiu acesso a várias fazendas e também entrevistas para ajudá-la na produção de seu documentário. Em troca, pede que a amiga mantenha Beto ocupado até que aconteça seu casamento com Rafael. Isabela explica que precisa desse período para colocar seus sentimentos em ordem e entender melhor o que realmente deseja. Otávio encontra Fernanda, que precisa se controlar para não enfrentá-lo. Durante a conversa sobre Rafael, ela afirma que sente vontade de matar lentamente quem faz sofrer pessoas que ama e que são inocentes. Otávio concorda com ela e revela que já descobriu quem, segundo suas suspeitas, atirou em seu filho e também sabe o motivo. Fernanda pergunta por que ele ainda não se vingou. Ela fica surpresa quando Otávio revela que suspeita de um homem. Em seguida, ele questiona o motivo de ela ter ido visitar Rafael, já que os dois haviam terminado. Fernanda responde que agiu por impulso e garante que aquilo não voltará a acontecer. Otávio sugere que talvez a felicidade de Fernanda não seja ao lado de Rafael e volta a convidá-la para correr em seus cavalos. Ela, porém, recusa a proposta. Rafael continua inconformado com a possibilidade de não conseguir mais andar e sofre por pensar que talvez não consiga lutar por Fernanda. Ele pergunta a Davi se contou a ela que existe o risco de ficar paraplégico. Davi esclarece que Fernanda sabe apenas o mesmo que todos os outros, ninguém poderá afirmar nada enquanto o ferimento não desinflamar. Júlia e Isabela tentam convencer Letícia e Otávio a transferirem Rafael para outra cidade. A intenção é impedir que ele volte a encontrar Fernanda. Isabela também revela à mãe que já inventou um suposto romance entre Ângela e Roberto. Determinado a saber o que realmente acontecerá com ele, Rafael pede ao médico que seja sincero e diga se existe a possibilidade de ficar paraplégico. Miriam pede a Luiz que não envolva Pietro na situação envolvendo Fernanda. Ele concorda e aproveita para perguntar sobre a relação entre eles, lembrando que já terminou com Rosalina e que também pode mandar Marcela embora. Miriam deixa claro que se Rosalina e Marcela forem embora, isso deverá acontecer por decisão do próprio Luiz. Ela não aceita que ele atribua a ela a responsabilidade pela saída das duas. O médico explica a Rafael que a recuperação poderá ser difícil e pede que ele esteja preparado para enfrentar possíveis preconceitos durante o processo. Otávio e Letícia tentam convencer Rafael de que Isabela é a pessoa mais indicada para permanecer ao seu lado.
Fernanda garante a Luiz e Miriam que Otávio ainda vai experimentar o mesmo sofrimento que ela enfrentou. O filho de Guzmán continua insistindo que não foi o responsável pelo disparo contra Rafael, mas Otávio acaba matando-o. Um dos peões levanta a suspeita de que Rafael possa ter sido baleado por algum namorado tomado pelo ciúme. Ao pensar no próprio filho, Carmelo o alerta para que não coloque esse tipo de ideia na cabeça de Otávio. Júlia proíbe Roberto de ir visitar Rafael, porém Letícia aparece e afirma que Rafael ficará feliz ao vê-lo. Júlia pede para acompanhá-lo na visita, mas Letícia não permite sua entrada com ele. Letícia informa a Isabela que Rafael aceitou viajar para a capital, onde será avaliado por um especialista. Isabela imediatamente se oferece para acompanhá-lo e cuidar dele durante a viagem. Martina deixa claro para Davi que quer que ele se afaste de Fernanda e também de Rafael, caso ele não se case com Isabela. Davi, porém, não se deixa pressionar pelas exigências da mãe e se recusa a aceitar a chantagem. Clara pergunta a Fernanda se ela se incomoda com seu relacionamento com Davi. Fernanda responde que, ao contrário, fica feliz por ver os dois tendo a oportunidade de serem felizes juntos. Rafael conversa com Beto e afirma que gostaria de tê-lo como irmão que nunca teve. Isabela entra no quarto de Rafael e avisa que pretende acompanhá-lo até a capital. Ao perceber que Roberto está ali, ela se surpreende. Roberto deixa o local e Rafael aproveita para dizer a Isabela que ela não deve se sentir obrigada a permanecer ao lado dele. Ele explica que se ela viajar com ele, a situação poderá ser bastante desconfortável para os dois. Isabela pergunta se ele acha que Fernanda iria com ele, depois de ela dizer que não voltaria a vê-lo. Enquanto isso, Fernanda procura o rifle com a intenção de atirar em Otávio, mas descobre que Joana o escondeu. Fernanda quer que Rafael saiba que quase tirou a vida dele por causa do pai e que por culpa de toda essa situação não consegue mais amá-lo como gostaria. Otávio e Júlia voltam a se encontrar na cabana enquanto ele continua pensando em Fernanda. Joana tenta fazer Fernanda compreender a gravidade do que aconteceria caso ela contasse a Rafael que foi responsável pelo disparo. Ela explica que Miriam, Luiz e ela seriam considerados cúmplices e também teriam de responder pelas consequências. Joana acredita que Otávio não deixaria a justiça agir e faria tudo com as próprias mãos. Ela diz que não está pensando apenas em sua própria segurança, mas principalmente em Miriam e Luiz, pois teme que Otávio também se vingue de Pietro. Maria conta a Gabriel que Rafael viajará para a capital para iniciar um tratamento que poderá ajudá-lo a recuperar os movimentos das pernas. Pietro fica incomodado ao ver os dois saindo juntos. Germán sofre por não ter autoridade para impedir Isabela de se colocar naquela situação por causa de Rafael. Ângela tenta consolá-lo e o abraça. Nesse momento, Júlia aparece e pergunta o que está acontecendo. Fernanda não consegue entender porque Otávio continua fazendo questão de tê-la por perto. Joana acredita que ele sente algo por ela e que por isso pode estar preparando uma armadilha. Fernanda decide que também precisa permanecer próxima de Otávio para descobrir o que ele pretende. Júlia explica a Germán que não está com ciúmes dele. Segundo ela, sua preocupação é apenas evitar qualquer situação que possa provocar um escândalo envolvendo seu nome. Júlia também aconselha a Ângela a não se envolver com um homem que considera um perdedor. Além disso, pede que ela tenha cuidado para não acabar fazendo-a passar vergonha ou se tornando um motivo de comentários diante das outras pessoas. Fernanda vai até a fazenda de Otávio para comunicar que aceitou trabalhar com ele. Por trás dessa decisão, porém, ela começa a planejar sua vingança. Letícia aparece no escritório e questiona a Fernanda sobre o motivo de estar ali, principalmente depois de ela mesma ter dito a Rafael que não pretendia voltar a vê-lo. Germán pede a Edgar que autorize o pagamento do gado comprado dos pequenos produtores. Edgar reclama do valor elevado que precisará ser desembolsado, mas Germán insiste que aquele é o preço justo. Edgar explica que somente Otávio tem autoridade para liberar o pagamento. Ao descobrir que Fernanda aceitou a proposta de Otávio, Letícia afirma que considera a decisão equivocada, pois acredita que isso fará Rafael sofrer ainda mais. Fernanda reconhece que Letícia pode ter razão e também fica sabendo que Isabela acompanhará Rafael durante a viagem para a capital. Otávio finge concordar com a posição da esposa. Isabela comenta com Júlia que se Ângela for embora, ela perderá a pessoa que poderia manter Beto distraído. Júlia se prontifica a conversar com Ângela e tentar convencê-la a permanecer. Fernanda conta a Joana que observou Letícia atentamente e conseguiu perceber melhor seu caráter. Letícia não deixou que ela disputasse pela fazenda por causa de Rafael.
Em contrapartida, Fernanda considera Otávio um homem frio e hipócrita. Joana acredita que Otávio pode ter abusado de outras mulheres e talvez nem se lembre mais de Fernanda. Fernanda admite que gostaria de estar ao lado de Rafael neste momento, apoiando-o durante sua recuperação, mas percebe que esse lugar voltou a ser ocupado por Isabela. Rafael permanece na capital, enfrentando o tratamento e lutando para recuperar os movimentos enquanto o tempo passa. Mesmo distantes, ele e Fernanda continuam sofrendo um pelo outro. Rafael comemora seu aniversário no hospital da capital. Júlia também está no local e acaba se encontrando com Otávio. Júlia garante a Isabela que a condição de Rafael é conveniente para os planos delas. Isabela, porém, admite que ama Rafael, embora esteja confusa e dividida entre seus sentimentos por ele e por Roberto. Por meio de Davi, Clara continua mantendo Fernanda informada sobre tudo o que acontece com Rafael. Fernanda fica apreensiva porque chegou o momento de ele descobrir se poderá voltar a andar. Rafael finalmente recebe a notícia de que existe a possibilidade de voltar a caminhar, mas terá de passar por sessões de fisioterapia para recuperar os movimentos. Isabela aproveita a oportunidade para dizer ao médico que é namorada de Rafael e pede que ele lhe explique todas as orientações necessárias para que possa ajudá-lo durante a recuperação. Clara recebe uma ligação de Davi e logo depois conta a Fernanda que Rafael pode voltar a andar. Ao receber a notícia, Fernanda sente um grande alívio.